Bom, a nossa aula de introdução ao Pentateuco, estamos falando sobre a vida de Moisés. O homem caminha 450 quilômetros, vai viver em Midian. É um homem que enfrenta os beduínos no deserto, casa-se com a filha de um sacerdote. Não é um sacerdote monoteísta, tá bem? Jetro não é monoteísta, é um sacerdote beduíno. E os beduínos, cada um tem o seu próprio Deus. Aí acontece que ele tem um chamado, Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Veja só, irmãos, o Novo Testamento diz o seguinte: Deus jamais foi visto por ninguém. Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus. Aí fala, o Deus unigênito, Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. Então quem foi que apareceu para Moisés? Anjo, tá bem, ó? Anjo. Foi um anjo que apareceu para Moisés. Isso aqui é teologia. Não foi o Senhor Jesus pré-encarnado, tá bem? Às vezes que aparece lá o anjo do Senhor é Jesus no Antigo Testamento. Não, não foi. Eram anjos. Os anjos, eles são os mediadores do Antigo Testamento. Autor aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Tá bem? Autor aos Hebreus coloca isso aí logo no primeiro versículo. E onde estava o Filho? O apóstolo Paulo fala: o Filho estava oculto em mistério. Deus estava guardando Jesus em segredo. Quando introduziu o primogênito no mundo, lhe deu um corpo. Autor aos Hebreus. Agora que vocês estão aí na teologia, aguenta, porque vem bastante coisa boa para vocês aí, tá bem? Então quando alguém disser lá, Jesus no Antigo Testamento era o anjo do Senhor, você ouve, guarda, mas não era. Não era. Jesus nunca foi anjo, tá? Foi representado pelos anjos, mas ele nunca foi anjo. Nunca. Ah, mas é o anjo do Senhor com letra maiúscula. Só está em letra maiúscula porque a Bíblia foi traduzida do hebraico para o português, e o tradutor colocou letra maiúscula, porque a Bíblia não foi escrita nem em letra maiúscula e nem em letra minúscula. A Bíblia foi toda escrita em letra de forma, tá bem? Maiúscula, toda ela. Não tinha diferença entre maiúscula e minúscula. Foi escrito em hebraico. Hebraico não tem letra maiúscula ou minúscula. Isso aí é uma coisa que vai vir depois. Ah, mas o anjo aceitou uma adoração. Mas é porque ele estava sendo enviado por Deus, e a adoração não era para ele, era para Deus. Ele está falando em nome de Deus. Por isso a adoração não é para ele, é para o Senhor. Tá bem? Então é um anjo que aparece para Moisés, e é o anjo que vai ficar com Moisés o tempo inteiro. Aqui está o caminho: Midian, na Arábia, só deserto. Ele leva o rebanho para ser apacentado no monte de Deus, por aqui, no Horebe. O Horebe é por aqui. Bom, e aqui você está vendo escrito aqui, ó, Monte Sinai, tá vendo? Aqui é Monte Sinai, aqui é Península do Sinai, ó, península, mas não é o Monte Sinai é aqui, perto da Arábia, tá? Quem diz que é na Arábia é o apóstolo Paulo. Paulo fala que o Monte Sinai é na Arábia, não diz que é na Península do Sinai. Isso aqui vai ser importante, que depois a gente vai estar estudando o Êxodo, só o livro de Êxodo, a gente vai fazer a rota. Só que eu quero que vocês já se adientem o seguinte: não é um lugar desconhecido para Moisés, tá? Moisés conhece isso daqui, Moisés conhece, ó, o Golfo de Acaba, conhece a Península do Sinai, conhece o Sucote, onde ele teve um problema com os israelitas, conhece a passagem do Mar Vermelho. Moisés, ele conhece, tá? Bom, o que acontece lá no chamado dele? É um chamado místico. O que é um chamado místico? Ele está tendo uma visão, é uma visão que Moisés está tendo. Então você não tenta imaginar a árvore pegando fogo e todo mundo vendo. Moisés está passando por uma experiência espiritual, uma experiência profética. Ele vê a sarça pegando fogo e não se consumindo.
está recebendo um chamado profético. Sabe aquele chamado que o Isaías recebeu? No ano que morreu o rei Uzias e viu o Senhor? É profético. Só ele viu o Senhor, ninguém mais. Sabe aquele chamado de Jeremias? Né? Jeremias chamando, Deus chamando Jeremias, dizendo para ele: desde que você estava no ventre da sua mãe eu te chamei. Só Jeremias estava ouvindo a voz de Deus. É só o profeta que ouve a voz de Deus. Quem está em volta? Não ouve nada. Quem está em volta? Não vê nada. Vamos supor que você estava lá com Moisés. Ele ia estar lá em transe, olhando para a árvore, conversando com a árvore, e você daqui vendo Moisés. Sol do deserto queimou a cabeça do velho, ó. Piruta, conversando com a árvore. Está em transe, tá? Se eu quero ligar a lâmpada, essa daí pode. Pode. Aí é outra escola. Aí pode. Vocês já estão se graduando. Pode sim, tá? Vocês percebem? O transe profético, quando a gente fala transe, sabe? Ou experiência profética, é um chamado que só o profeta está entendendo. É só ele viu a árvore pegando fogo. Só ele ouviu o anjo falando com ele. Só ele. E o anjo fala com ele o quê? Que ele é o escolhido. Que aquilo que ele sabia lá aos 40 anos está se cumprindo agora aos 80. Então ele era o escolhido, ele é o eleito. Só a diferença é que agora Deus está dando a experiência profética. Isso é uma lição espiritual para nós. Você tem um chamado, tem uma vocação, tem um ministério, mas você tem que esperar pela experiência cristã, experiência espiritual. Tem que esperar pela experiência. Deus tem que falar com você. Mas não tenha dúvida de falar com Deus o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, me dê os sinais. Esse negócio de eu estou sentindo no coração aí, sou psicólogo para sentir nada no coração, nem escritor de novela, entendeu? Deus tem que dar evidência de que você tem um chamado para aquilo dali. Os sinais têm que acompanhar. Quais são os sinais? Uma porta aberta? Pode ser uma porta aberta. Alguém vem falar com você? Pode ser também. As coisas à sua volta têm que colaborar para o seu chamado. Porque muitos de nós ficam com aquela ansiedade: eu sou missionário, chamado por Deus, vou fazer um trabalho lá no Nordeste. Vende aqui tudo que tem aqui, pede conta do serviço, vai lá para o Nordeste, chega lá, não arruma serviço, não ganha almas, perde a fé, a mulher fica doente, os filhos vão para o mundo, e aí a culpa é de Deus. Não. Tem chamado para missões? Tem. Então fala com Deus: Senhor, sinais do meu chamado. Sinais. Aí Deus vai dar os sinais. Você crê? Eu creio. Depois que eu aprendi isso aí, eu perdi toda a minha ansiedade. Virei bem folgado. Sou um cara bem folgado. Eu fico esperando. Eu oro, espero, mas fico esperando. Não me precipito em mais nada. Eu aprendi a esperar em Deus. E o Moisés teve que esperar também. 80 anos, né? Vou fazer mais o quê? Quando tem 80 anos, aí Deus fala para ele que ele vai voltar para o Egito. E ele volta, tá? Sua chegada no Egito. Deus foi até Arão e falou para Arão: Arão, vai encontrar o seu irmão Moisés. Porque Deus teve uma entrevista com Moisés, entrevista de emprego, né? Você está contratado, Moisés. Pega a vara que está na tua mão e eu vou enviar o teu irmão Arão ao seu encontro, e vocês dois vão enfrentar Faraó. Você fala para Arão e Arão fala para Faraó. Aí Deus vai lá no Egito e falou com o Arão. Arão veio e encontrou Moisés. Olha só, 40 anos depois, hein? É de Deus ou não é? Quando é de Deus, irmão, tem Jesuscidência, tá bom? Você acredita nisso? Tem Jesuscidência. Não é possível que você vai ficar só dando martelada na cabeça, né? Jesus tem que abrir as portas, tem que fazer as coincidências, né? Coincidência. Gente que vem para o seu caminho, gente que sai da sua vida, porta que abre, porta que fecha, viagem que aparece, viagem que não aparece, telefone que não liga, algumas coisas que vão acontecer. Veio Arão, se encontrou com Moisés no deserto. Aí eles foram para o Egito, chegaram no Egito, foram muito bem recebidos, porque o faraó que procurava a vida de Moisés morreu. Se levantou um outro faraó, já não é mais o faraó quando Moisés fugiu, aquele faraó morreu. Chegaram no Egito, fizeram uma convocação dos anciãos, porque era muita gente, não dá para falar com todo mundo. Fizeram uma assembleia. Diante dos anciãos, Moisés contou toda a experiência que ele teve lá no Horebe com Deus, hein? Foi no Horebe. Fez alguns sinais diante do povo com a vara,
E o povo creu. E a Bíblia diz, ó, o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, que via sua aflição, inclinaram-se e fizeram um culto. Recebeu uma palavra de Deus, então fala de culto. É tanto sofrimento, será que vai só sofrer? O crente vai só sofrer, né? Tem que ter bênção também. Aí eles conseguem uma audiência diante de Faraó. Escuta, o povo de Israel quer uma audiência diante de Faraó. Tá, eles conseguem uma audiência. Nessa audiência, ó, então Moisés e Arão foram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão. Quem é que lançou a vara? Agora vocês são teólogos. Agora vocês não podem mais dizer que foi Moisés que lançou, tá? Agora vocês estão começando a formação teológica. Se até ontem vocês disseram Moisés lançou a vara diante de Faraó, foi só até ontem, não foi Moisés. Texto bíblico, ó. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante do seu servo, e tornou-se em serpente. Dá para explicar isso aqui racionalmente? Não dá. Moisés é um profeta e tem um monte de sinais acontecendo. A vara de Moisés, que estava na mão de Arão, transformou-se em serpente. Aqui eu já vou dar um salto na história, que depois a gente vai falar mais. Paz, irmã Regiane. Deus abençoe. Né? Volte sempre. Aqui vamos dar um salto, porque no capítulo 14 já aconteceu todas as 10 pragas. Já aconteceu a morte dos primogênitos. E agora eles estão atravessando pelo Mar Vermelho. E quando eles estão atravessando pelo Mar Vermelho, a mesma vara que Deus tinha colocado na mão de Moisés operou todos os sinais, abriu o Mar Vermelho para eles passarem e abriu o mar e fechou o Mar Vermelho para afogar todo o exército, ó. Tá vendo, ó? E o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar. Olha o que aconteceu com os carros. Vai dar uma olhada lá o que aconteceu com os carros. Deus tirou a roda dos carros de Faraó. É muita covardia, fala. O pessoal entra com os carros atrás do povo de Israel e Deus tira a roda. Eu gosto de ler a Bíblia por causa disso, né? Deus tem um humor incrível, né? A vitória tem que ser por completo. Os caras entraram com os carros lá e Deus tirou as rodas. Vai brincar com Deus, né? Seus inimigos, Deus tira a roda. Sabe aquela... Não sei se vocês já jogaram futebol. Já jogaram futebol? Mulher não joga futebol, né? Mas homem joga. Você tem que bater bem no calcanhar para ele rolar. Deus bateu no calcanhar dele, tá? Olha lá. Tá vendo? Quando termina o episódio, depois a gente vai pegar isso aqui tudo em detalhe, tá? Porque não é um estudo sobre o Êxodo, é um estudo sobre a vida de Moisés. As pragas devem ter demorado mais de um ano. Foi mais de um ano para tirar o povo de Israel. E Moisés com a vara dele, 10 pragas lá. Passou o Mar Vermelho. O que ele faz quando chega do outro lado? Ele canta. Moisés tinha conhecimento de poesia? Tinha. De poesia. Para cantar você tem que ter conhecimento de poesia. Tinha conhecimento de instrumento musical? Tinha também. Tinha conhecimento de métrica? Tinha também. E ainda está inspirado por Deus. O cântico de Moisés é tão importante que ele aparece em Êxodo e depois aparece em Apocalipse. Onde? E vi outros grandes sinal no céu. Onde? No céu. Ó, o homem canta lá no Êxodo, e o cântico do homem é tão importante para Deus, mas tão importante que ele chamou a turma do céu e falou: aprende a cantar com Moisés aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eles tinham as últimas pragas, e vi um como um mar de vidro misturado com fogo. E também saíram vitoriosos da besta, essa imagem, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Agora você pega aí o pessoal do Ministério do Louvor e pergunta para eles: será que a sua música está sendo cantada no céu igual a música de Moisés? Porque o louvor tem que chegar no céu, irmão. Louvor que não chega no céu não é louvor, é música, tá? Não chega no céu, aí a gente reclama porque não tem mais poder de Deus, unção de Deus, cura de Deus, nada de Deus. Porque a música não foi feita para Deus. Moisés fez uma música e um salmo. Os dois são citados no céu.
Cântico de Moisés. Aí o Moisés ele permanece no Sinai. Quanto tempo ele permanece no Sinai? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Depois que eles saem lá do Egito, passa mais ou menos 3 meses andando por ali. Quando eles chegam no Horebe, quase 2 meses lá em cima. 40 dias e 40 noites. E como que era o monte? Olha o monte. Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E como que era esse monte? Esse monte ele era assim, ó, cobriu por 6 dias. O 7º chamou Moisés no meio da nuvem. Uma nuvem desceu, ó, e isolou Moisés. É um fenômeno natural? Não é. Depois que o Moisés ele recebe as tábuas da lei, ele passa 40 anos com essa turma. Você vê que é 40, 40 e 40, né? 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto com o povo. 120 anos. É normal? Não é normal. E tinha um problema, são 40 anos recebendo isso aqui, ó. Então não é só metade da congregação, não. Toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, ó. Todos. Quer ser líder do povo de Deus? Tem alguém aí candidato a líder? Quer ser líder? Quer ser pastor? Quer receber a unção para o ministério? Quer? Mas todo mundo reclamando. Todo mundo. E não foi um dia só não. 40 anos, tá bem? Dizendo o seguinte, ó: constituamos um líder e voltemos ao Egito. 40 anos querendo voltar para o Egito. Posso ouvir um glória a Deus? Capítulo 32, logo no começo, fizeram um bezerro, os deuses que nos tiraram do Egito. Moisés ficou doido da vida, tomou várias atitudes intempestivas, tá vendo? Moisés, tá? Ele tomou várias atitudes intempestivas. Quando ele desceu do Monte Sinai, quebrou as 2 tábuas da lei. Deus mandou ele quebrar as 2 tábuas da lei? Não mandou, mas ele quebrou. Pegou o bezerro, derreteu o bezerro e deu para os israelitas beberem o ouro. Vocês leram isso aí na Bíblia já? Está aqui, ó. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moeu até que se tornou em pó, aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Olha o homem manso, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. O homem desceu, quebrou as tábuas, pegou o bezerro, queimou, colocou no meio da água e falou: agora bebe, e mandou beber. Imagina se ele fosse calmo. Ser líder do povo de Deus, isso é uma atitude intempestiva. Ele fez isso por conta própria, tá? Por conta própria, intempestiva. E isso custou caro para ele, porque depois o povo continuou reclamando que não tinha água, não tinha comida, não tinha nada para eles no meio do deserto, só areia. Aí Deus falou o seguinte: ô Moisés, eu vou estar em cima da rocha, chega lá diante da rocha e fala com a rocha, e a rocha vai se transformar em água diante dos filhos de Israel. Moisés chegou nervoso, levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saiu muita água. Por causa disso, Deus pegou e disse para Moisés: você não vai mais entrar na terra prometida. Quer ser líder do povo de Deus? Por que tem um monte de pastor que perdeu a fé? Um monte, perdeu a fé, perdeu o ministério, perdeu a fé mesmo. É porque começa a lidar com o povo, povo ruim. E não é só o povo membresia da igreja, é o povo ruim mesmo, sabe? De cima a baixo, vai perder na fé. Tem um monte de pastor que é ímpio. Tem um monte. Só veste só a estola sacerdotal, até prega bem, mas não tem fé não. Perdeu a fé. Foi convivendo com a corrupção que existe no meio do mundo religioso. Você quer um lugar corrupto? Religião. Tem tudo que não presta no meio da religião. E um povo murmurento. Aí o Moisés pegou, nervoso, pegou o cajado dele, bateu na rocha. Deus estava em cima da rocha, a rocha abriu, Deus caiu. Estou falando de maneira poética, né? Deus caiu
Aí Deus falou: Moisés, só porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Foi no começo da caminhada. Moisés passou 40 anos pedindo para Deus. Aí Deus pegou e falou o seguinte para ele: ó, rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra, que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. Não me ouviu. Antes o Senhor me disse. Quero que você pense em Deus falando com Moisés: basta. Mas é um basta, entendeu? É um basta de não me perturbe. Não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume do Pisga. Levanta teus olhos ao ocidente e ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Aí acaba a história de Moisés com 120 anos de idade. Subiu o monte Pisga. Não teve uma doença o homem. Os olhos dele estavam perfeitos, a voz dele estava perfeita, a saúde perfeita, não teve uma doença. E com 120 anos subiu o monte Pisga, olhou e não entrou na terra prometida. Essa aí é a história de Moisés, líder. E esse líder representa Jesus, uma das pessoas mais enigmáticas da Bíblia, e um homem que representa Jesus. Jesus alguma vez se indignou, irmão? Se indignou, irmão? Já viu Jesus indignado? Você já viu Jesus indignado na Bíblia? É o mesmo Jesus que eu leio aqui? Derrubou tudo lá na... Derrubou aonde? Mas Jesus não tem educação? Não, tem, porque estavam fazendo a casa do Senhor no comércio. E não pode? São as mesas com as moedinhas. Jesus está muito exigente, né? Derrubou a mesa dos cambistas, bateu nos bois, expulsou todo mundo de lá, ficou bravo. A Bíblia ainda diz que quando ele via alguém carregando um vaso, ele fala: pode deixar aí no chão, não é para carregar nada na casa do meu pai. Isso que não é mercado, não. Tem alguma coisa a ver com Moisés? Vocês já leram Mateus capítulo 23, Jesus nervoso? Que hora que é, por favor? Só posso ser até as 6. Falta 10 para 6? Ah, então tem 10 minutos. Jesus chega e pega. Já leram Mateus 23? Já. Escribas e fariseus hipócritas. Você já ouviu alguma vez alguém pregar esse sermão na igreja? Olha que eu já tenho um tempo de fé. Eu me converti em 94. Eu nunca ouvi nenhum pastor pregar isso aí numa reunião de igreja. Escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino de Deus aos homens, não entram e não deixam os outros entrarem. Dizem que vai ter culto de oração na casa da viúva só para comer a comida dela. Ficam aí falando do endo, do cominho, que tem que dar dízimo da hortelã, mas ignoram o mais importante da lei: a fé, a justiça e a misericórdia. Você já ouviu algum sermão pregado assim? É Jesus pregando aonde? Para quem? Escribas e fariseus. Sabe quem são os escribas? Teólogos. E os fariseus? Os mestres da religião. Jesus ficava indignado um monte de vezes, um monte. O Pedro do lado dele, ele pegou e falou o seguinte: para baixo de mim, Satanás. Pedro falou, repreendeu Pedro. Acabou de ter uma experiência no Monte da Transfiguração. Quando ele desce, ele pega e fala: geração perversa e incrédula, até quando eu vou ficar com vocês aqui sofrendo? Mateus capítulo 17. O que você tem em Moisés, você tem em Cristo, porque Cristo é humano, mas a Bíblia diz: sem pecado. Ele não arrebentou com as tábuas da lei. Agora vem um mistério para vocês. Por que Moisés quebrou as tábuas da lei? Porque era uma profecia. Quando Moisés quebrou as tábuas da lei, ele estava profetizando a morte de Jesus. Jesus estava sendo quebrado naquele momento, tá? É uma profecia. Todos os atos proféticos de Moisés falam sobre Jesus. Todas. Por que ele bateu na rocha? Porque ele, Moisés, é a lei. E o que faz a lei com Cristo? Bate em Cristo. Bateu na rocha. A rocha foi sacrificada por Moisés. E com essas chaves aí vocês vão começar a fazer várias leituras. Muitas das atitudes de Moisés foram proféticas, para apontar para Jesus, mas um monte delas. Um monte.
40 dias e 40 noites. Com quem que Moisés casou? Casou com uma israelita? Casou com uma estrangeira. Com quem que Jesus casou? Casou com Israel? Casou com uma igreja. A igreja é composta de gentios, meus irmãos. Moisés casou com a cuxita e Cristo casou com os gentios. Ó, que maravilha, hein? O evangelho estava sendo pregado na vida de Moisés. Evangelho. Moisés não foi ameaçado quando era criança? E Cristo, criança também. Da onde que Jesus foi chamado? Do Egito chamei o meu filho. Da onde que Moisés foi chamado? Do Egito. Então você tem na vida de Moisés muitos sinais da vida de Cristo, mas são muitos sinais mesmo. Muitos sinais. Tá bem? E depois o Judas fala que Satanás contendeu com Miguel a respeito do corpo de Moisés, porque Moisés morreu, tá bem? Ele subiu ao Monte Pisga, mas ele morreu, e o próprio Deus tomou conta do corpo de Moisés. Isso aí se cumpre em Cristo, porque Deus também tomou conta do corpo de Cristo também, não deixando que o seu santo visse a corrupção. Tem muita coisa para a gente ver pela frente aí. Amém? Teologia.